Devocional diário, série Os Valentes de Davi, 3º episódio. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, valente, precioso, valente, preciosa. Vamos continuar a nossa série sobre os valentes de Davi. No primeiro episódio falamos sobre a nossa posição espiritual. No segundo episódio fomos ao ponto, falamos sobre os ilustres guerreiros de Davi, aqueles homens poderosos, habilidosos, destros na guerra, na batalha, homens de características tremendas, impressionantes, a quem Deus acrescentou a Davi. E a Bíblia diz que Davi, depois de ungido rei, ele tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E homens se juntaram a ele e o apoiaram fortemente no seu reino, junto com todo Israel, para fazerem o rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Falamos no nosso primeiro episódio que estamos numa posição espiritual diferenciada enquanto igreja e que nessa posição somos os valentes. Estamos ilustrando os valentes de Davi, que são exemplos bíblicos, para que isso nos paute, nos exemplifique de uma forma muito prática como eu e você, enquanto igreja, precisaríamos ser. Eu digo precisaríamos, mas eu poderia também conjugar assim: precisamos ser. Ou ainda posso dizer que muitos aqui já são. Nesse episódio de hoje eu quero falar sobre características que esses homens possuíam e que revelam os segredos de vitória e sucesso que eles obtiveram em muitas batalhas, em muitas situações. O êxito que eles tinham no apoio ao seu rei adivinha das suas características. Era o segredo desses homens. Pegue lá o texto de 1 Crônicas 11, leia essas histórias comigo e hoje eu vou destacar alguns versículos para pontuar algumas qualidades desses homens, para que eu e você consiga orar, buscar de Deus isso para as nossas vidas também, a fim de sermos uma igreja santa, gloriosa, relevante, preciosa, fazendo jus à nossa posição espiritual, sujeitando os principados, potestades, tronos, domínios que se nomeiam nesse século ou no vindouro, como lemos no primeiro episódio no texto de Efésios, e fazendo a diferença onde quer que a gente vá. Vamos falar então nesse 3º episódio sobre as características que revelam segredos de vitória e sucesso. Eu separei alguns textos e eu quero começar lendo 1 Crônicas 11:10, quando fala que esses ilustres guerreiros de Davi, esses chefes dos poderosos que Davi tinha, o apoiavam fortemente no seu reino. Aí o texto diz: com todo Israel, para o fazerem rei. Ou seja, eles não estavam ali para dar um bypass, um totozinho, colocar uma casca de banana, apunhalarem ele pela costa. Ao contrário, eles estavam para confirmar o reinado de Davi, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Portanto, a primeira qualidade que eu destaco à luz desse texto é: eles possuíam lealdade ao seu comandante. No nosso caso, quem é o nosso comandante? Jesus. Esses homens não se rebelaram contra Davi. Gostando ou não dos comandos, eles obedeciam, eles não negociavam, eles não cediam, eles eram leais ao seu comandante. E eu te pergunto, a você, valente, ou a você, minha irmã valente, você tem sido leal ao seu comandante? Outra característica, 1 Crônicas 11:18, vamos lendo alguns versículos desse capítulo 11. A Bíblia fala que 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus para tirar a água do poço de Belém, que estava junto à porta, porque Davi desejou tomar água daquela fonte. Estava cercada de inimigos do acampamento dos filisteus. E eles tomaram dela e trouxeram a Davi, mas Davi não a quis beber, ao contrário, ele derramou, porque ele falou: o preço dessa água é o preço do sangue, da vida desses homens. Falamos disso no episódio anterior dessa série. E quando eu leio essa história, eu automaticamente remeto ao espírito de sacrifício. Uma outra qualidade daqueles homens: eles estavam dispostos a abrir mão das suas posições. Igual Jesus, meu irmão e minha irmã. Igual Paulo e Barnabé. Eles saem do conforto, eles pagam o preço para satisfazer um desejo do seu comandante. No caso, Davi, que queria a água daquela fonte que estava ali no poço, à porta de Belém, onde tinha o exército inimigo dos filisteus acampado. Se eles fossem pegar aquela água e fossem descobertos, eles seriam mortos. Davi entendeu isso, ele não conseguiu tomar aquela água, ele apresentou em sacrifício a Deus.
Eu fico pensando quantos de nós possuímos um espírito de sacrifício para agradar o nosso comandante, que é muito mais do que Davi, é Jesus. Eu e você, valentes de Jesus, precisamos imitar essas características. Outro texto, 1 Crônicas, agora no capítulo 12. A história desses homens é contada em Crônicas, especialmente no 11, 12, mas no capítulo 12 agora, nós lemos alguns textos do capítulo 11, né? Vamos agora no capítulo 12, fala no versículo 2 que esses homens estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para atirar pedras, atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, eram benjamitas. Quando eu vejo essa habilidade desses homens de atuar tanto com a mão direita quanto a esquerda, isso me remete a equilíbrio. Eles não enfatizavam só uma coisa, não eram radicais, não eram excessivamente dependentes da sua destreza, da sua habilidade com arco ou com flecha numa mão, de um lado do corpo. Ou eram destros ou canhotos. Ao contrário, eles eram hábeis para usar as duas mãos. Isso remete a equilíbrio. Outra característica necessária. No 1 Crônicas, que é o texto que estamos utilizando, no capítulo 12, no versículo 8, fala que dos gaditas, mais um povo que compôs esses guerreiros, esses valentes, esses homens de Davi, se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Que texto lindo! Versículo 12, capítulo 8, falam que estes homens se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar armados, com escudo e com lança. Ou seja, esse texto remete a treinamento. Eles eram hábeis, eles estavam prontos, armados, tinham condição. Além de lealdade ao comandante, espírito de sacrifício, equilíbrio, eles estavam prontos, treinados, capacitados para servirem ao seu comandante. Muitos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, levam a vida cristã de qualquer jeito. Não se aperfeiçoam, não buscam amar a Deus de todo o seu coração, entendimento, forças, não crescem na graça e no conhecimento. Mas vamos adiante. No capítulo 12 ainda, no versículo 35, fala dos danitas que faziam parte desse contingente, desse exército, desses valentes. Eles eram ordenados para a peleja. 12, 35, 28.600 homens. Olha que interessante, adestrados, ordenados para a peleja. A palavra ordenados, adestrados, é fruto de muito treino. Como falamos no item anterior, talvez esses homens jamais diriam, eu já sei tudo. Eles estavam prontos a aprender cada vez mais. Adestramento é a qualidade que eu destaco aqui. Ainda no capítulo 12, no versículo 8, volta aí atrás um pouquinho, falam que eles eram homens que eram ligeiros como corças sobre os montes. Outra característica, ligeireza. Talvez eles fossem rápidos em tomar decisões. Eles não eram pessoas preguiçosas, procrastinadoras, moles, lentas. Ligeireza. No versículo 22 desse capítulo ainda fala que eles, naquele tempo, dia após dia, eles vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Eles vinham dia a dia. Isso me remete à prontidão. Eles estavam alertas, vigilantes. O inimigo não ia pegar eles desprevenidos, não ia roubar a casa. Eles escolheram honrar, se esmerar, participar. Dia a dia, eles vinham a Davi para o ajudar. Eles estavam prontos até que se fez um grande exército. Isso me remete também, além de prontidão, à perseverança, à constância, à diligência, características que revelam segredos
das vitórias e do sucesso que aqueles guerreiros ilustres valentes de Davi obtiveram no apoio ao seu rei, na conquista de Jerusalém, na expansão do reino de Israel. E eu e você, valentes de hoje, Igreja do Senhor, como temos sido no trato, no engajamento, na lealdade, no compromisso, no espírito de sacrifício, no equilíbrio, no treinamento, no adestramento, na ligeireza, a serviço do Rei, o nosso comandante, o general dos exércitos, Jesus. Voltamos no próximo episódio dessa série, Os Valentes de Davi. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.